Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds e todos os fãs da música pesada. Eu sou o Eduardo Gouveia e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal Ei Bardo. Sejam todos bem-vindos então, porque nesse vídeo então eu quero apresentar uma nova banda e hoje eu quero mostrar para vocês uma banda nacional, uma banda brasileira e principalmente uma banda gaúcha. E a banda que eu vou trazer hoje para vocês é a banda Eridanos. Bom, vamos falar um pouco então sobre a banda Eridanos. Esse nome aqui, ele é o nome de uma constelação de estrelas no sul, pelo que eu entendi. Eu não encontrei muitas informações sobre a banda, principalmente datas de formação. Vi alguns dados ali que talvez ela tenha se formado em 2005 e lançou esse álbum em 2015. Eu também li algum material de divulgação que eles passaram por um hiato. Então eu acredito que a banda foi formada ali por 2005, passou um tempo tocando, se desenvolvendo, passou por um tempo parada e aí retornou, mudando bastante a sua formação e gravou em 2015 então este álbum aqui, independente, chamado Hell Therapy. A banda então que gravou esse álbum aqui é um quinteto, ele é formado por Thiago Lauer nos vocais e teclado, Roger Felstrecker na guitarra, Andy Castro nos baixos, David Moraes nas guitarras e Rafael Reis na bateria. Ele foi gravado então no estúdio Nitro, foi produzido, gravado, mixado e masterizado por Roger Findle e, como eu disse, foi lançado então de forma independente aqui no Brasil. Não sei se foi lançado também para fora, né? Talvez tenha falado bobagem. E falando então, como é que eu conheci essa banda? Então, no início dos anos 2000, eu conheci uma banda de power metal, aquelas bandas bem underground, assim, de heavy metal melódico, né, como a gente dizia. Uma banda de power metal chamado Gaia. Fui em um show deles e é engraçado que a demo que eu conheci da banda Gaia foi gravada por um vocalista e no show eu vi um outro vocalista se apresentando. E esse vocalista era o Thiago Lauer, que tá nessa banda aqui. Depois de anos, né, eu mexendo em MP3, encontrei essa demo que eu tinha da banda Gaia, acho que é Master of Illusion o nome, não recordo bem. E aí fui procurar, né, ver se tinha mais materiais sobre essa banda, não achei, mas vi então que o vocalista, o Thiago, ele tava com essa banda aqui, a Eridanos, aí eu procurei na internet, não encontrei muita coisa, e eu fui encontrar no YouTube, então, o disco. Ouvi algumas vezes, achei bacana, assim, o som, as músicas que eu ouvi, e aí encontrei então a versão física do CD e queria ter na minha coleção. Foi uma época que eu estava bem afoito indo atrás de itens, não só de bandas nacionais, mas principalmente bandas gaúchas. Então era uma época assim, que eu estava caçando bastante banda gaúcha que me interessava, e eu consegui então este disco aqui para a coleção. Admito que ele ficou um tempo também na prateleira, depois eu não ouvi tanto, depois que eu adquiri o disco eu não ouvi tanto, e nas últimas semanas eu botei bastante para ouvir. Eu tenho ouvido bastante o som dessa banda no último mês. E agora que eu absorvi mais do som deles, eu me achei mais seguro também para poder falar para vocês um pouco desta banda. Quem procurar na internet, principalmente no Metal Archives, vai ver que a banda se define como um heavy metal. E eu acredito assim, que eles têm um pé muito pisado assim, no heavy tradicional, principalmente nas duas primeiras músicas desse álbum, mas depois eu já senti uma vibe muito mais hard rock. Então eu digo que eles são aquela boa mistura do heavy hard rock. Tem horas assim que são mais pesadas, que entra mais aquela base, aquele ritmo mais do heavy tradicional, mas nos melhores momentos do disco eu senti uma vibe muito mais puxada pro hard rock. E em alguns momentos até pela adição de teclados e de uma certa orquestração e alguns climas, né, feito por esse instrumento, senti até uma vibezinha assim que tenta referenciar alguma coisa de power metal, né? Então vale-se também dizer que a banda ela abusa de uma maneira muito boa de passagens muito melódicas. Fantasy
Infelizmente eu não encontrei muito material da banda, ele só tem este álbum aqui lançado, foi lançado em 2013, e no YouTube encontra-se algumas apresentações ao vivo deles e o clipe que eles gravaram, mas não encontrei demos, não encontrei EPs e nenhum disco posterior. Pelo que eu vi aqui nas minhas pesquisas, a banda encerrou em 2015, então logo após lançar o disco, eles devem ter mantido alguma frequência de shows e em seguida parece que eles se dividiram, né, e encerraram a banda. Então, vou falar desse álbum aqui, já que eu não tenho outros álbuns para poder falar da banda. Vou então fazer uma rápida apresentação deste álbum aqui para que vocês possam entender mais do som dos caras. O álbum se chama Hell Therapy e como a gente vê aqui na capa, a gente vê uma enfermeira aqui meio Silent Hill, cuidando de um cara que vai ser eletrocutado. Vocês podem ver aqui. E aparentemente esse é o tema das duas primeiras faixas do álbum, o Time for Medication, que é uma introdução, que depois entra a música Hell Therapy, que é o título do álbum. Esse Time for Medication, eu não entendi se era para ser meio cômico, meio piada, sabe, uma faixa mais zoeira, ou se era para ser algo sério. Porque ele foi gravado assim com dois personagens fazendo falsete, tipo uma enfermeira dizendo, tá na hora do seu medicamento. E aí o paciente, eu não quero medicamento, eu não sei o que tem nesse medicamento, vai embora. Ele começa a dizer que ele vive no inferno, mas foi feita de uma maneira muito bizarra. Então, de fato, não sei se era zoeira ou se era real mesmo. Até porque a música, ela é bem construída ali, uma música bem heavy metal tradicional. Fica então a dúvida. Therapy? I don't need your therapy. But sir, it's for your own good. You know, you are mad. Mad? What do you know about being mad? I am not mad. Let me tell you something. What do you know about being in hell? Tell me. I need more of this hell. Oh no, please. What are you doing now? Yes, I need this. I need this therapy. I need this hell. I need this hell therapy. Cara, tem aquela vibe meio... Não lembro agora qual é a passagem, mas o Avantasia tem, quando eles pegam o Lugueiro Van Droy pra torturar. E a terceira faixa, Addicted Man, também segue uma linha mais heavy metal. Já acho mais interessante que a primeira. Por sinal, eu devo dizer assim, ó, o álbum tem 9 faixas. A primeira é uma introdução, as duas primeiras são bem heavy. E da 4 para baixo, da 4 até a 9, eu gosto muito das faixas. Então eu devo dizer que a partir da quarta faixa, o álbum para mim se torna impecável. Eles tocando mais essa linha do heavy tradicional é que, embora muito bem tocado, também não me pegou tanto. Pontos positivos aqui, cara, o vocalista, o Thiago, canta pra caramba, eu acho que ele é o ponto alto do disco, mas também tem umas bases de guitarra bem legais, né, as guitarras dobradas aqui do Roger e do David, e a bateria do Rafael é bem interessante, tem umas viradas bem bacanas, assim, bem encaixadas, mas que também não tenta ficar dando show no meio das músicas. A adição de alguns teclados também é bem interessante. E entre as 9 faixas, né, tirando a introdução, então 8 faixas, 2 são baladas. São as músicas My Mistake e Echoes of My Heart. Cara, tem essa música, a Fell in Lust, ela é muito legal, sabe? A Set It On Fire tem o clipe, também é muito bacana. Uma vibe assim bem hard rock, refrão grudento. Música Wind é legal também. E o álbum fecha com Welcome to My Paradise, que tem uma vibe também meio metal melódico que eu curti pra caramba. Então fica aí essa dica, banda Eridanos com o álbum Hell Therapy. É difícil de achar o disco físico, mas no YouTube se acha facilmente o disco inteiro para ouvir e algumas apresentações da banda ao vivo. Uma pena que a banda terminou, gostaria de ver o que seria uma evolução da banda, né, com mais maturidade, mais horas de voo, por assim dizer. Mas então uma banda aqui da minha cidade, Porto Alegre, para que vocês possam conhecer eventualmente.
Pessoal, é isso então. Agradeço fortemente a atenção e o tempo que vocês disponibilizaram. Quem se interessou por conhecer mais sobre essa banda, procurem na internet, eu acho que vocês vão gostar bastante. Quero convidar vocês todos a conhecer o Instagram do canal do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Convidar vocês também a conhecer as playlists que eu crio com músicas de bandas e CDs que são apresentados em vídeos. Se vocês conhecem pessoas que se interessam por esse tipo de som, pelos temas, então peço que vocês compartilhem o canal com seus amigos, vamos gerar aí debates interessantes. Se vocês tiveram dúvidas, se eu falei alguma bobagem, por favor me corrijam aqui nos comentários e deixo desde já um grande abraço para todo mundo aqui do canal do Eibardo.